renasça para o milagroso. Sua nova aliança é infinitamente maior que suas perdas anteriores. No 3º ano de Jeoaquim, rei de Judá, veio a palavra do Senhor a Jeremias, filho de Ilquias, sacerdote em Anatote, na terra de Benjamim. O Senhor o chamou desde o ventre de sua mãe, e designou-o como profeta entre as nações. Jeremias 1:5. Neste tempo de grande desolação, quando as colheitas murchavam e as correntes de opressão da Babilônia envolviam seu povo, Jeremias se tornou a voz do lamento, um eco da tristeza de Israel que vivia as consequentes feridas de sua infidelidade. Jeremias percebeu a dor de seu povo refletida na ruína das cidades, nos templos destruídos e no lamento vibrante das almas exiladas. O peso da responsabilidade profética era esmagador, sua ansiedade crescia, e a própria incredulidade do povo ressoava em seu coração como um tambor distante. Ele andava entre as ruínas de Jerusalém, testemunhando cada pedaço de seu legado se desmoronar, e ali ecoavam as palavras perdidas de um tempo de glória. O Senhor, porém, ainda falava, mesmo nas sombras. Durante esses momentos pesados, Deus se manifestou a Jeremias com uma mensagem de esperança. Eu sou um Deus de planos, e estes são planos de paz e esperança, dizia o Senhor. Assim, ele se dirigiu aos exilados, através de cartas que traziam a boa nova de um futuro renovado. Jeremias 29:11. Contudo, Jeremias sabia que a incorporação dessa promessa requereria mais do que uma simples aceitação. Como poderia um povo devastado pela perda, que chorava os dias de sua glória, tornar-se receptivo ao renascimento prometido? E assim Jeremias, com a certeza que só o divino traz, se tornou um ícone de fé, lutando em meio ao desespero. Seu chamado não era apenas para anunciar a mensagem, mas para incutir uma nova coragem. Ele exortava o povo a confiar no Senhor e a reconstruir seus corações. Porque assim diz o Senhor: eu trarei de volta os cativos de meu povo, e os edificarei, e eles não mais serão desolados. Jeremias 33. Ele vinha com a revelação de uma nova aliança, uma expressão da graça de Deus que viria substituir as tristezas do passado por esperança. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus, através desta história, está te abençoando, por favor, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários. Qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora, vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. À medida que os dias se passaram, Jeremias se tornava um defensor incansável da esperança divina. Sua voz ressoava entre as estrelas, nas noites sombrias, uma canção de lamento, mas também de lembrança. Ele liderava seu povo em oração, evocando a memória das promessas feitas a seus ancestrais. Os exilados começaram a se reunir, a se lembrar. Havia uma centelha de mudança, uma resiliência emergente. Cada palavra dele acendia uma pequena chama no coração de cada homem e mulher que escutava. As lágrimas de Jeremias não eram apenas de dor, mas também de expectativa. Ele sabia que estava sendo moldado para algo maior, como um vaso preparado para ser preenchido com a nova aliança prometida. O eco dessa esperança varria o desespero, e o povo começou a sonhar novamente. Eles não eram apenas espectadores de suas perdas, mas estavam sendo chamados a relembrar a fidelidade de Deus em meio à desolação. A verdadeira renovação estava por vir, uma esperança dançante que aguardava para se manifestar. Como poderia tal esperança prevalecer entre sombras tão profundas? A história de Jeremias se desenrola em uma jornada de fé que nos convida a mergulhar no vasto amor e no propósito renovador de Deus.
Cada promessa compartilhada por ele se tornava um degrau, atraindo os corações quebrantados para a luz que ainda brilhava nas trevas. As facetas de sua história nos estimulam a refletir. Qual nova aliança Deus está nos convidando a experimentar? O que ainda está por vir em nosso próprio deserto de dor? A busca pela redenção continua. No dia seguinte, Jeremias se levantou antes da alvorada, a cidade ainda envolta na penumbra da desolação. Ele sentia um chamado fervoroso em seu coração, como se o próprio Espírito do Senhor o impulsionasse a ir mais longe em sua mensagem de esperança. Assim que a luz do dia começou a romper, ele caminhou com determinação até a praça central de Jerusalém, onde as vozes do povo clamavam, buscando respostas e direcionamento. Eis que a palavra do Senhor me foi dita novamente. Ele anunciou com voz firme, mas cheia de compaixão. O Senhor é a nossa esperança, e não devemos temer embora o deserto seja grande e doloroso. Porque assim diz o Senhor: eis que eu farei uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, mas esta será a aliança que farei com eles nos dias futuros. Porei a minha lei dentro deles, e a escreverei em seus corações. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Jeremias 31:33. As palavras de Jeremias ecoaram nas paredes de pedra, cravando-se na alma de cada ouvinte. Um murmúrio de confusão e esperança brotou entre o povo. Muitos se perguntavam como tal promessa poderia ser cumprida, quando as ruínas ainda eram palpáveis, e a opressão babilônica parecia interminável. Todavia, entre a multidão estava um homem de aparência cansada, mas de olhos brilhantes, que se adiantou. Como podemos acreditar, Jeremias? Somos apenas sombras daquilo que um dia fomos. O que temos é dor e desprezo. Como o Senhor pode nos dar um novo coração quando estamos tão quebrados? Jeremias olhou nos olhos daquele homem, sentindo toda a sua angústia. Há um poder em nossa quebrantada condição, meu irmão. Mesmo entre as cinzas, Deus pode trazer vida. Nós devemos crer que neste deserto, há água viva que jorra. Assim como Ele libertou nossos antepassados da opressão egípcia, Ele também nos libertará agora. E se crermos, Ele nos reunirá novamente em sua presença. À medida que as palavras de Jeremias penetravam nos ouvidos do povo, um novo fervor se acendeu entre eles. Cada coração, antes sonolento pela dor, começou a pulsar com a esperança e a expectativa do que Deus poderia fazer. As mães, ao segurarem seus filhos, começaram a sussurrar promessas em suas orelhas, enquanto homens e mulheres mais velhos recordavam as histórias dos tempos antigos, quando o Senhor outrora viveu entre eles. Mas à medida que os ânimos se elevavam, uma nuvem de temor iniciou sua jornada sob a superfície, como uma tempestade prestes a eclodir. O medo da incompreensão e da rejeição se espreitava, questionando o poder da esperança. E ao mesmo tempo, Jeremias sentiu o peso de um novo aviso no ar. Cuidado! Vocês devem se firmar na verdade em tempos de tribulação. Um pregador de esperança sempre será hostilizado por aqueles que não veem a luz. Mas lembrem-se, os planos do Senhor prevalecerão. A multidão começou a se dispersar, mas suas almas estavam inquietas, em meio ao calor da possibilidade da renovação. As sementes da fé estavam sendo lançadas, e nas sombras, o inimigo conspirava para sufocar essa nascente esperança, como um sistema invisível, pronto para derrubar a fé crescente. No silêncio que se seguiu, Jeremias se retirou, buscando o lugar secreto que sempre fora seu consolo, o campo de Anatote. Ali, com lágrimas nos olhos, ele clamou ao Senhor. Como será cumprida essa nova aliança? Quando virá a liberação e o renascimento? Senhor, abençoe teu povo e faze-o lembrar que, mesmo nas perdas, existe um plano soberano em ação. A resposta veio não através de palavras, mas de uma profunda convicção no espírito de Jeremias.
Era um conhecimento de que a história não estava completa, e um outro mensageiro viria, um definitivo que traria salvação para todos. Seria eles, através de um grão de mostarda plantado em suas almas, que um dia floresceria em um reino eterno. E assim, Jeremias voltou à cidade com um entendimento mais profundo de sua missão. Estão por vir dias que verão o cumprimento das promessas. E lembrem-se, nunca devemos perder a fé, pois o Criador ainda tem planos que não conhecemos. Com isso, a esperança permanecia acesa, agora mais luminosa do que antes, aguardando o desfecho de um plano soberano oculto nas linhas do tempo. O que ainda estava por vir? As cordas divinas estavam prestes a ser puxadas, formando uma sinfonia celestial que mudaria tudo para sempre. A manhã seguinte despontou com nuvens escuras sobre Jerusalém, como se o céu estivesse em lamento, refletindo a angústia do povo. Jeremias, movido pela urgência do chamado do Senhor, não pode ficar inerte. Ele se dirigiu novamente à praça da cidade, onde as multidões se reuniam, lideradas por esperança, mas intensamente pressionadas pela ansiedade. Escutem-me, ele exclamou com a paixão de um profeta que vê além do presente. O Senhor não abandonou Israel. Ele diz: Eu irei à frente de vocês e nivelarei as montanhas, quebrarei os portões de bronze e destruirei as trancas de ferro. Isaías 45:2. Mesmo que as paredes de Jerusalém sejam destruídas, o plano de Deus é reconstruir. É no que estão as promessas da sua nova aliança. O murmúrio entre o povo começou a crescer novamente, mas não era só de esperança. Havia também dúvida. Um grupo de líderes, os israelitas de coração endurecido, começou a murmurar entre si. Como pode ele falar assim? Onde está a prova? No que confiamos se não temos nem casa nem templo? Jeremias notou a discórdia. É no vale da sombra da morte que a luz brilha mais forte. Sua voz ecoou na praça, desafiando a descrença. O Senhor disse que sucumbimos por causa de nosso pecado, mas o mesmo Deus que puniu poderá restaurar. Eu restituirei ao meu povo o que os gafanhotos comeram. Joel 2:25. Essa é a promessa para aqueles que se voltam a Ele, que se arrependem e clamam pelo seu nome. Uma mulher na multidão, com os olhos cheios de lágrimas, levantou-se e disse a Jeremias: Eu quero acreditar, mas as feridas são profundas. O que adianta o arrependimento se estamos tão longe de sua presença? Jeremias, com sabedoria, respondeu: A nova aliança não é apenas uma promessa de retorno físico, mas uma transformação interna. O Senhor vai colocar sua lei em nossos corações. O nosso quebrantamento poderá se transformar em uma nova canção. Quando nosso arrependimento for sincero, o Senhor nos ouvirá e nos restaurará. No entanto, uma sombra se formava entre eles. Uma presença maligna se alastrava. Amós, um dos profetas, teve uma visão, uma realidade espiritual que perturbava seu coração. Ele viu os ídolos antigos se levantando, representando a incredulidade e o temor. Eles sussurravam: Que esperança pode haver em tempos como este? O espírito do pessimismo e do desespero cercava os corações desafortunados. Vigiai e orai, instou Jeremias, percebendo a tensão na atmosfera. Não confiem em seus próprios olhos, nem na força de suas emoções. A fé que o Senhor nos pede é baseada em sua fidelidade, não nas nossas circunstâncias. Mas o justo viverá pela fé. Abacuque 2:4. Lembrem-se, as aflições do presente não se comparam à glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8:18. As palavras de Jeremias, como uma flecha, atravessaram os corações endurecidos. Mas o confronto entre a verdade e a incredulidade estava em seu clímax. Quando as vozes de dúvida sussurraram mais alto, o céu pareceu rasgar-se em um relâmpago, um sinal de que o divino estava prestes a intervir. Naquela hora, a nuvem que pairava começou a se dissipar, e uma calma sobrenatural se instalou. A multidão silenciou, como se a própria criação estivesse aguardando o seguinte movimento de Deus. Jeremias,
sentindo a presença do Senhor se intensificar, proclamou: Preparem-se, pois assim diz o Senhor. Dias virão em que minha salvação será revelada, e uma grande alegria será desferida entre vocês. Um novo profeta, um rei surgirá, e vocês reconhecerão o Senhor em meio a vocês. Com essas palavras, a multidão ficou em estado de expectativa. O futuro ressoava nas promessas divinas, e ao mesmo tempo, um questionamento se abria no ar. Quem seria esse profeta? Ações celestiais estavam em movimento, mas a revelação ainda estava por vir, guardando um mistério que trilava o coração de todos. Em meio a tudo isso, cada um seria chamado a responder à nova aliança que se desenrolava diante de seus olhos. O plano soberano de Deus não estava apenas por ser revelado, mas era um convite à transformação. E assim, em meio à inquietação, a esperança continuava a se formar em corações ansiosos por um renascimento. O vento, como um sussurro do Espírito, começou a soprar entre os habitantes de Jerusalém, trazendo um respiro de esperança. O céu, que antes estava coberto por nuvens densas, agora estava clareando, revelando uma luz que parecia promissora e intensa. Jeremias, após ter proclamado as promessas divinas, sentiu a urgência de um novo chamado. Ele sabia que precisava ir além do que já havia dito. Com o coração pulsando firmemente, dirigiu-se a uma colina próxima, onde poderia ter uma visão mais ampla da cidade. Quando ele subiu ao monte, suas emoções eram um tumulto. Ele olhou para baixo, para as ruas de Jerusalém, tão repletas de dor e desespero, e soube que o Senhor estava preparando algo extraordinário, algo que desafiaria a própria lógica humana. Ó Senhor, ele orou, revela-te com teu poder, mostra ao teu povo que não estão sozinhos. A resposta do céu não tardou a chegar. Uma brisa suave carregou consigo a voz do Senhor, incutindo em Jeremias uma nova profecia. Jeremias, meu servo, ouviu ele. Diga ao meu povo que eu sou o Deus das promessas, e o que eu prometi, eu cumprirei. Olhem para as suas cicatrizes, pois nelas está o testemunho da minha misericórdia. Eu colherei suas dores e as transformarei em dança. Suprimirei suas lágrimas e as converterei em cânticos. A mensagem poderosa percorreu as veias de Jeremias, e ele desceu a colina com vigor renovado. Ao voltar à praça central, o profeta percebeu que a multidão estava ainda mais inquieta. Alguns se afastavam, envergonhados de sua incerteza. Outros se reuniam, ansiosos por ouvir mais. Jeremias se posicionou novamente, como um farol que ilumina o caminho. Meus irmãos, exclamou, o Senhor tem um plano maior do que podemos imaginar. Assim diz o Senhor, eu lhes darei um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. As cinzas de suas vidas passarão, e com um novo coração, a aliança será selada. Ele trará seu povo de volta. O que eu faço não é só por vocês, mas para glorificar meu nome. No entanto, nas sombras da praça, uma figura sinistra observava. Um homem vestido de forma austera, com um semblante endurecido, sussurrava dúvidas ao povo. Ele dizia: o que há de novo em palavras vazias? Onde está a verdade nas promessas de um Deus que se esconde? Jeremias, percebendo a astúcia do manipulador, levantou sua voz de profeta ainda mais alto. Cuidado! Não permitam que as vozes do medo impeçam vocês de crer. O Senhor diz: vou fazer um novo pacto com a casa de Israel. Jeremias 31:31. Ele é a luz nas trevas. Creiam, porque aqueles que confiam no Senhor nunca serão desapontados. A luta espiritual estava em ebulição. Uma batalha se formava não apenas entre a fé e a dúvida, mas entre a verdade e a mentira. O povo, entrecortado entre as palavras de Jeremias e as insinuações condenatórias do estranho, começou a se sentir dividido. Mas ao olhar nos olhos do profeta, muitos começaram a se lembrar do que é crer. Eis que eu farei algo novo, proclamou Jeremias, sentindo o poder se intensificar. Estará brotando, não percebem? A nova aliança já está vindo.
Dias virão em que a lei será escrita em seus corações, e todos saberão quem sou. Não se deixem levar pelo desespero. Os murmúrios de dúvida começaram a ser abafados pela murmuração de esperança. Um sentimento de expectativa fervilhava entre os presentes, e uma mulher começou a entoar uma canção de adoração, e logo outros a acompanharam. Como poderemos entender isso? Questionou um homem da multidão, boquiaberto. Quem será esse que nos trará o que nos foi prometido? Jeremias olhou para o céu em responda, e com fé ardente, declarou: O Senhor virá, ele enviará seu ungido. Preparai os vossos corações, pois a aliança que se aproxima é para todos, e não só para alguns. Ele é o que vem, e será conhecido como Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 9:6. Com essas palavras ecoando nas paredes da cidade, um novo som surgiu. Era um clamor coletivo que prosperava através da congregação, mas a sombra da dúvida ainda permanecia, e o ambiente estava prestes a ser sacudido por mais um evento divino. O povo, agora aguçando a atenção, percebia que as promessas do Senhor iam além do que podiam imaginar. Era um convite à transformação e um desafio à resistência. E assim, encorajados pelo chamado divino, todos aguardavam para ver o que o Senhor faria em meio a eles. O plano soberano de Deus, que começava a se descortinar, traria curvas surpreendentes, desafiando a lógica humana e revelando o seu desígnio eterno. Como um eco de revelação pairava no ar, ressonando. Preparai-vos, pois o Senhor se aproxima. Enquanto o clamor ressoava pelas ruas de Jerusalém, uma profunda inquietação permeava o ar ao redor do templo. As vozes do povo, quase a cantar em uníssono, pareciam atrair a atenção de algo maior. Uma presença sagrada que pairava sobre a cidade. Jeremias, ainda imerso na reverberação de suas palavras, sentiu uma agitação em seu espírito. Poderá ser que o Senhor venha agora, pensou. Além da praça, o mesmo homem que semeava a dúvida havia se afastado para um canto escuro, onde a penumbra envolvia sua figura. O semblante endurecido dele estava agora mais nítido, e Jeremias pôde perceber que algo maligno se movia nas sombras. Através de uma expressão carregada de desdém, ele observava os fiéis, como um lobo a observar um rebanho desavisado. Lembrem-se, ele sussurrou, suas palavras se erguendo com a força de um veneno. As promessas são apenas ecos de esperança em um mundo esquecido por seu Deus. Ele não se manifestará a ninguém. As palavras envenenadas se espalharam como labaredas, e alguns rostos na multidão começaram a se contorcer em confusão. Cuidado! Gritou Jeremias, cortando o ar com uma mão firme. A mentira se apresenta sutilmente, como um manto de sombras que encobre a visão. O Senhor é fiel às suas promessas. Mas, mesmo enquanto ele falava, sentia sua voz ser abafada pela crescente dúvida. Seus olhos buscaram os céus, implorando a Deus por uma confirmação de sua presença. Ao longe, uma nuvem branquíssima começou a se formar sobre o templo, dissolvendo as sombras, iluminando a praça com uma luz que parecia emanada diretamente do trono celestial. Então, como um relâmpago, uma voz estrondosa se fez ouvir, não de forma severa, mas como um suave sussurro que reverberava no interior de cada coração. Eu sou o que sou, e estou aqui entre vocês. O som fez tremer as placas de pedra e os corações dos homens. Olhos se abriram em assombro, e uma onda de reverência permeou a multidão. A figura sombria que antes parecia dominante, agora tremia sob a luz que invadia o espaço. Jeremias sentiu que era o momento de reafirmar sua fé. Vede, o Senhor não é angústia, mas libertação, exclamou ele, sua linguagem agora apressada. A nova aliança que ele traz fará com que suas feridas se curem, como um bálsamo restaurador. Olhem para os céus. O Senhor enviará seu Espírito sobre toda a carne, e todos profetizarão. Joel 2:28. As palavras de Jeremias despertaram uma faísca entre o povo. Vendo a luz do Senhor se manifestar,
A multidão começou a unir-se em clamor a Deus por revelação e poder. Eles não mais se deixavam levar pela dúvida. A canção dos adoradores começou a ascender em notas vibrantes, ecoando sobre o templo e preenchendo o ar com um cheiro de incenso doce. Naquele momento, uma jovem mulher, que há muito sofria com a dor e a perda, ergueu as mãos ao céu clamando: "São hoje os dias de restauração. Cremos nas promessas do nosso Deus." Sua fé era contagiosa e logo outros a acompanharam, elevando suas vozes como um grande hino. Mas o homem cínico não podia aceitar a transformação. Com um gesto brusco, ele retirou-se para as sombras, onde seu coração irrompeu em fúria. "Assim diz o Senhor: crerão em mim, mas para sua condenação. A verdade será ofuscada pela incredulidade." Ele implorou ao céu vazio, movido pela fúria do que não podiam ter. A manifestação de Deus era um aviso. O julgamento daquele que não acreditava estava próximo. Enquanto Jeremias permanecia em oração fervorosa com o povo, a luz continha uma glória que refulgia além da compreensão. Os rostos tornaram-se iluminados e a cidade que parecia perdida estava renascendo para uma realidade de promessa. Um milagre estava em curso, e a nova aliança baseada em amor e esperança se tornaria a verdadeira luz da humanidade. E então algo mais aconteceu. No cerne daquela luz, uma figura parecia surgir lentamente para aqueles que tinham os olhos de fé. "Quem será este que vem para mudar todas as coisas?" sussurrou um entre a multidão. As palavras pairavam no ar, como um eco de um futuro divino. O Espírito do Senhor estava se movendo. Um novo capítulo estava prestes a ser revelado, uma transformação que desafiaria as expectativas e exporia os planos ocultos de Deus. O que não podiam ver naquele momento, mas sentiam ardentemente em seus corações, era que mais do que uma nova esperança estava sendo prometida. Era um novo pacto, uma nova vida. E assim, no silêncio reverente, a cidade aguardava. O que Deus fará em seguida? A luz que irradiava do templo continuava a brilhar intensamente, envolvendo Jerusalém em um manto de esperança. Jeremias, tomado pela presença poderosa de Deus, viu os rostos do povo refletindo não apenas a luz, mas uma renovação de fé. As canções de adoração subiam como incenso a um Deus que não esqueceu de seu povo, que havia prometido resgatar aqueles que clamavam. Era um momento de expectativa latente. Eis que, ao centro da luz, a figura emergente tomava forma. O povo parou, respirando em uníssono, sentindo a gravidade do momento. Jeremias estava em êxtase, suas palavras já ensaiadas, mas seu coração lançava um clamor mais profundo. Quem é este que se revela entre nós? É o Messias esperado. É o libertador que não somente virá, mas está aqui agora. Os murmúrios na multidão tornaram-se uma onda de expectativa, e a jovem mulher que havia clamado antes ergueu novamente sua voz. Seja ele bendito. Nós temos necessidade de um Salvador. O clamor ecoou entre os que se aglomeravam, anseios fervorosos ressoando na alma coletiva. No entanto, as sombras da certeza pairavam, e o homem cínico que havia se retirado das luzes não estava em paz. Enquanto olhava à distância, seus olhos transbordavam de raiva e avareza. Em seu coração, ele já decidira que não permitiria que a luz ofuscasse sua escuridão. Se o que vem é realmente o prometido, então que este ser não mude a verdade, sussurrou ele, convencido de que poderia frustrar os planos do Altíssimo. Como que respondendo a ele, uma onda de trevas começou a se agitar nas sombras, um presságio de uma batalha espiritual em curso. O homem olhou com avareza para a luz, ouvindo a voz do Senhor ecoar nas profecias, mas seu coração endurecido não se entregou à esperança. Ele caminhou para longe, em busca de aliados que pudessem compartilhar de sua incredulidade. Enquanto a luz espelhava-se na praça, Jeremias continuava a profetizar. Eis que o Senhor enviará o seu mensageiro, e ele preparará o caminho.
Aquele que vem após mim é maior do que eu. Mateus 3:11. Uma força indescritível sustentava cada palavra, como se estivesse tecendo um novo destino para o povo ao seu redor. Em resposta ao clamor coletivo, a grande nuvem branquíssima começou a se transformar. Relâmpagos atravessaram a luz, e cada flash parecia revelar momentos de história da redenção. As promessas de Deus, outrora ocultas, agora tornavam-se vivas e palpáveis. Era um eco de Isaías. Eis que eu faço uma coisa nova. Agora sairá à luz. Porventura não a sabereis? Isaías 43:19. Os corações começaram a se reconciliar com a esperança do que poderia vir. Os doentes, aqueles que foram excluídos, e até mesmo os que duvidavam, foram atraídos a essa luz, e houve um murmúrio crescente, um reconhecimento de que algo grandioso estava prestes a acontecer. No centro daquela esplendorosa presença, uma voz suave, mas potente, começava a se manifestar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Cada palavra era como um bálsamo, e muitos sentiam suas feridas sendo tratadas enquanto as palavras se entrelaçavam com suas esperanças mais profundas. Jeremias observava aquele milagre de conversão, mas no fundo de sua alma, uma inquietação permanecia. O homem cínico e as trevas que ele evocara não podiam ser ignoradas. Os que haviam se afastado da luz corriam o risco de permanecer em suas prisões escuras. Enquanto o clamor por libertação se intensificava em Jerusalém, Jeremias sentia que o momento culminante se aproximava. Uma grande decisão estava prestes a ser feita. Mas qual será a escolha do povo? Ele se questionava, enquanto a luz transcendia todas as limitações do entendimento humano. O céu se abria, prometendo uma nova era. Era um chamado não apenas para crer, mas para levitar na verdade da nova aliança. E assim, projetando-se para o futuro, Jeremias erguia suas mãos ao céu. Preparai os vossos corações. O Senhor está prestes a revelar sua glória entre nós. O povo, agora em profunda comunhão, aguardava expectante. O que Deus faria em seguida? A promessa de um novo pacto estava prestes a ser desvelada. E assim Jerusalém respirava na esperança de um futuro repleto de milagres. Enquanto a luz se intensificava, sombras começaram a se reunir no horizonte, formando figuras conhecidas. Os olhares dos que estavam próximos ao templo desviaram-se de sua adoração, e uma sensação de inquietude começou a tomar conta do ambiente. Jeremias, sentindo a mudança na atmosfera, olhou ao redor, discernindo o que se aproximava. Era o homem cínico, que havia se afastado, agora acompanhado de um grupo de líderes religiosos e poderosos. Eles se aproximavam com rostos decididos, expressões que refletiam um misto de desafio e desdém. Não podemos permitir que essa nova luz obscureça a verdade que nos custou tanto a edificar, exclamou um dos líderes, sua voz cortando o murmúrio suave da adoração. O povo, dividido entre a sua expectativa e o temor do que se apresentava, hesitou. Jeremias, percebendo a confusão crescente, elevou sua voz mais uma vez, buscando trazer os corações de volta à verdade. Não temais. O Senhor é a nossa salvação. Ele traz vida aos que estão em trevas e transforma o lamento em dança. Assim, com fervor crescente, ele repetiu as palavras do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Isaías 7:14. Enquanto Jeremias falava, um silêncio profundo caiu sobre a multidão. A presença divina começava a fazer eco nas almas, e aqueles que eram apenas espectadores, agora se tornavam participantes, respondendo ao chamado do Messias. Rejeitar a luz é permanecer na escuridão, gritou uma mulher entre o povo, seus olhos brilhando com paixão. Seus corações se endureceram. Aceitem a liberdade que nos é oferecida. O homem cínico, em resposta, levantou a mão como um sinal de silêncio para seus aliados.
Você fala de libertação, mas é somente por meio de regras e joguetes? O que estas promessas significam se não pudermos controlar nosso destino? E qual é o preço que pagaremos por essa nova aliança? A dureza de seu coração tornava-se mais evidente. Ele não percebia que sua avareza o tornava mais cativo do que seus adversários. Mas Jeremias, perspicaz e inspirado, sentiu naquelas palavras o eco de uma antiga advertência. Com voz firme, ele disse: sim, há um preço a pagar. Mas é um preço que não se compara àquilo que o Senhor já pagou por nós. Em Colossenses, está escrito que Cristo, despojando-se de si mesmo, carregou nossas dores e nos trouxe reconciliação. Colossenses 1:20. As pessoas começaram a aclamar, reconhecendo as verdades proclamadas. A luz no templo reluzia ainda mais intensamente, e muitos começaram a choramingar, suas esperanças acordando em meio ao clamor. Mas a oposição não recuava facilmente. O homem cínico endurecia seu semblante, um labareda de ira queimando em seus olhos. Essa não é a verdade que conhecemos. O que vos foi dito é um erro, e por esta razão precisamos agir. Não podemos permitir que o povo seja enganado. E assim, ele se voltou para seus aliados, conspirando novamente. Enquanto isso, Jeremias, percebendo o crescente tumulto, buscou elevar os espíritos com uma última exortação. O Senhor está em nosso meio. Se o povo se voltar para ele, a cura e a restauração virão. Ele olhou para as profundezas da multidão, cada rosto uma possibilidade de vida nova. Ao invés de trevas, ele trouxe luz. Ao invés de morte, traz vida eterna. No auge da tensão, um relâmpago iluminou o céu, e uma voz ecoou, como um trovão trazendo a verdade das promessas. E eu farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não será segundo a aliança que fiz com seus pais. Jeremias 31:31. Com isso, o céu parecia mais próximo. A insistência da espada da verdade cortava a escuridão que o homem cínico tentava perpetuar. As palavras de Jeremias ressoaram, e a verdade ficou exposta como um sol nascente. O que Deus estava prestes a revelar nas próximas horas poderia mudar a história para sempre. Ele olhou para o homem cínico e descartou sua incredulidade com um olhar sereno, mas determinado. Mas como se cumprirá esta palavra, se muitos se obstinam em suas sombras? Jeremias se perguntava internamente. A batalha entre luz e trevas se intensificava, e o tempo estava se esgotando. O plano soberano de Deus estava em movimento, prestes a desvelar verdades que desafiariam todas as crenças e expectativas. O que o Senhor estava prestes a fazer em meio ao clamor da multidão poderia preparar os corações para uma nova era de revelação. Jeremias sabia que a luz estava prestes a triunfar, e, em meio ao tumulto, ele esperava pela manifestação da glória divina que mudaria tudo. O sol começou a se pôr, banhando o céu em tons de laranja e púrpura, mas a atmosfera ao redor do templo estava longe de ser serena. A tensão entre as duas facções era palpável, como eletricidade no ar. O homem cínico, agora visivelmente perturbado pela força da adoração que emanava do povo, gesticulava furiosamente para seus aliados. É necessário que acendamos a chama do nosso poder. Este povo não pode ser levado pela ilusão de liberdade. Os líderes religiosos, movidos pela ansiedade e preocupação, concordavam com a cabeça. Para eles, o que estava em jogo era mais do que simples influência. Era a sobrevivência de suas tradições. Precisamos desmascará-los antes que a influência dessa nova luz permaneça e se espalhe, disse um deles, sua voz carregada de descontentamento. A escuridão nos corações daqueles homens estava se tornando cada vez mais evidente, e Jeremias, em seu espírito, podiam sentir o iminente conflito. Com um olhar resoluto, Jeremias voltou sua atenção ao povo. Amados, há um novo amanhecer. Não permitam que as sombras as ocultem. O Senhor Deus já decretou liberdades que vão além do que podemos imaginar. Sua voz ecoou através da multidão,
tocando cada coração que estava disposto a ouvir. Mas a provocação do homem cínico não estava longe de se manifestar. Escutem. Quem é este que se atreve a dizer que traz mensagem de Deus? Por acaso não conhecemos as promessas de nossos pais? Não foram eles que construíram nosso legado? Perguntas que pareciam inócuas à primeira vista, mas que carregavam o peso de um ceticismo enraizado. As palavras ressoaram na multidão, mas, mesmo assim, outros começaram a se manifestar. Sim, Ele é nosso Deus. Estás ouvindo as promessas do Senhor, exclamou um jovem entre os ouvintes. E assim a divisão se aprofundou. Do lado da luz, vidas estavam sendo tocadas, enquanto do lado da escuridão, os corações se tornavam ainda mais endurecidos. Jeremias, ansioso, começou a procurar em seu interior um novo entendimento da voz de Deus. Então, uma visão clara lhe veio. Ele viu não apenas o povo, mas o futuro que Deus havia prometido, onde a antiga aliança era superada pela nova. Como se as Escrituras tivessem se manifestado diante dele em forma física, Jeremias viu o plano divino se desenrolar, uma tapeçaria de redenção. Em verdade vos digo, ele exclamou, o Senhor fará algo surpreendente em nossas vidas. E assim como está escrito, eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21:5. Esse seria o eco da nova aliança, se expandindo sobre os que estivessem prontos para receber. Mas a resistência estava à espreita. O homem cínico, cada vez mais irritado, lançou um olhar ameaçador para Jeremias e a multidão. Se vocês estão dispostos a buscar esta nova aliança, que seja, mas saibam que o custo será alto. Vocês perderão tudo o que foram. Seu olhar era uma insistência rápida, uma luta para prender as almas no medo. Sim, haverá um custo. Jeremias respondeu com coragem. Mas o que perdemos em nosso velho eu é minúsculo comparado ao que receberemos em Cristo. E se Ele é a nossa herança, então somos herdeiros de um reino eterno. O fervor nas palavras de Jeremias, agora revestido com a segurança que vinha do alto, provocou um brilho nos olhos do povo. Mas então o céu escureceu momentaneamente, como se um sinal do próprio Deus tivesse se manifestado. E o que se levantará contra essa aliança será despedaçado. Uma voz poderosa ecoou do alto, como um trovão que cortava as sombras. O estardalhaço aumentou, e uma gradativa onda de expectativa tomou conta do povo, enquanto muitos começavam a se inclinar em adoração profunda. O que está por vir é portentoso. O poder de Deus não se limita às nossas fraquezas, mas transborda em graça. Jeremias afirmou, sentindo a presença do Espírito ao seu redor. Em um momento carregado de suspense, algo se revelou nos céus. Um clarão intenso atravessou as nuvens. E acontecerá que depois destes dias, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Joel 2:28. Jeremias proclamou enquanto um vento forte começou a soprar. Era o Espírito de Deus prestes a manifestar-se, pronto para tocar os corações e liberar as promessas. Jeremias sabia que a batalha estava longe de terminar, mas as novas dimensões do plano soberano de Deus eram prestes a ser reveladas. E o que ele tinha certeza é que a vitória da luz estava apenas começando. Ele respirou profundamente, sentindo a certeza do que estava por vir, mas sem saber que um enorme teste de fé se aproximava. Assim, a multidão ficou em expectativa, aguardando, com corações arrebatados e mentes fervorosas. O plano divino ainda permanecia bem próximo, pronto para ser mostrado, e com isso, continuar transformando tudo. As nuvens começaram a se dissipar, dando espaço para a luz celestial que parecia transformar o ambiente ao redor do templo. A multidão, agora em grande expectativa, sentia um misto de temor e esperança. Jeremias, tomado por uma coragem renovada, elevou sua voz mais uma vez, desta vez mais potente, como a voz de um profeta que sabe que a hora da revelação se aproxima.
Ó povo de Israel, escutem. O Senhor está prestes a operar maravilhas entre nós. O que está por vir não é apenas um aperfeiçoamento do que já conhecemos, mas a própria essência da nova criação prometida. Ele promete não apenas derramar seu espírito, mas também transformar os corações de pedra em corações de carne. Os murmúrios da multidão se tornaram mais intensos, muitos levantando suas mãos em busca de um toque divino. Eis que venho rapidamente. A voz do Senhor ecoou nas profundezas do coração de Jeremias, e ele sentiu a urgência de compartilhar uma revelação que ainda lhe fervia em sua alma. O que Deus fará em breve será tão grande que aqueles que olharem para trás em suas perdas não poderão acreditar em seus olhos. Do canto da praça, o homem cínico, vendo a transformação no espírito do povo, só se tornava mais irado. Ele se aproximou com um semblante que transparecia desespero, gritando: Vocês são tolos! Se acreditam em promessas inauditas, eu os adverti. O que virá será um desastre. Vocês estão se preparando para a queda. Suas palavras eram espinhos que tentavam cravar na fé daqueles que ardentemente esperavam o sobrenatural. Jeremias, porém, não se deixou abalar. Irmão, disse com serenidade, você irá ver a glória de Deus, pois é na fraqueza que sua força se aperfeiçoa. Aqueles que se apegam ao medo e à dúvida não conhecem a essência do Senhor, que diz em sua palavra: Não temas, porque eu sou contigo. Isaías 41:10. A verdade parecia penetrar na atmosfera, e muitos entre a multidão começaram a afirmar aquela palavra com orações fervorosas. A noite finalmente se estabelecia, e uma lua crescente surgia no horizonte. Jeremias sentiu a necessidade de se retirar por um breve momento, em busca de orientação. Ele se afastou para um campo ao lado do templo, onde as estrelas brilhavam intensamente, como testemunhas silenciosas da batalha espiritual a ocorrer. Quase em um sussurro, ele elevou seu clamor ao céu, pedindo sabedoria e discernimento para a nação. Senhor, mostra-me a tua vontade. Concede-me visão, clamou ele com fervor. Então uma luz brilhante envolveu-o, e uma visão assombrosa se desdobrou diante dele. Ele viu multidões frutos da nova aliança, sendo libertas das correntes que os apertavam, irradiando luz e amor. A visão era uma promessa inconfundível de transformação e esperança. E vos darei um novo coração. Ouviu a voz de Deus, misturada ao sussurro do vento. Aquilo não era apenas um eco do passado, mas uma realidade emergente que se materializava através da nova aliança. Jeremias caiu de joelhos, o temor do Senhor inundando sua alma. Ao voltar para o povo, encontrou um ambiente de intensa espiritualidade. Ele sabia que as palavras que falaria precisavam ser poderosas e vivificadoras. Preparai os vossos corações, eis que fazerei algo novo. Em um momento, a transformação esperada surgirá enquanto nos submetemos ao seu Espírito Santo. O Senhor já está aqui, movendo-se em nosso meio. E enquanto Jeremias falava, a multidão começou a clamar pelo Senhor em adoração fervorosa. E a atmosfera foi preenchida com um som como o de muitas águas. Os que estavam céticos começaram a vacilar em sua resistência, um movimento nascido da ação do Espírito Santo, que desafiava a lógica humana. Mas, no fundo de seu coração, Jeremias sentia que a verdadeira prova estava por vir. Terras e corações atentavam-se para a mudança que Deus traria, porém, dentro de cada um, havia também resistência. Está por vir um grande teste de fé, pensou ele, preparando-se para confrontar os desafios que se aproximavam. Um novo capítulo de vitória ou resistência se desenrolando em sua frente. Ele olhou para o céu uma última vez, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Conhecia bem a palavra do Senhor. E isto será um sinal para vocês. No dia em que eu derramar o meu espírito, o que eu prometi será cumprido. Ezequiel 36:26. Com esse pensamento, Jeremias se preparou para a tempestade que estava prestes a se intensificar.
sem saber que o plano soberano de Deus estava prestes a ser revelado em um esplendor renovado. O dia amanheceu, e com ele a expectativa fervilhava em Jerusalém. O povo, agora alimentado pela promessa da nova aliança, estava ansioso por ver como o Senhor manifestaria sua glória entre eles. Jeremias, ao olhar para as ruas que um dia foram cheias de vida, contemplava a transformação que estava por vir. O eco das promessas divinas pulsava em seus ouvidos, como uma sinfonia celestial que aguardava para ser tocada. Enquanto as vozes de adoração se erguem mais uma vez, um sentimento de unidade começou a se formar. Haviam lágrimas de alegria e exaltação nos rostos antes endurecidos pela dor. As feridas do passado, que antes pareciam impossíveis de curar, agora se tornavam marcas de glorificação. Jeremias dirigiu-se novamente à praça central, onde a luz emanava com maior intensidade. Ele estava preparado para o que estava por vir. Ó povo de Israel! Ele exclamou, sua voz reverberando nas paredes de pedra ao redor. Hoje é o dia do Senhor. Este é o tempo de renovação. A nova aliança que Deus prometeu se aproxima, e com ela a sua presença será derramada sobre nós. A multidão escutava em uníssono, com corações pulsantes em resposta ao chamado. Um murmúrio de expectativa dominou todos os presentes, mas em meio a essa expectativa, um novo desafio se infiltrava nas mentes. As vozes da incredulidade não estavam silenciadas. Da sombra, na periferia da multidão, os líderes cínicos se moviam, sussurrando dúvidas, tentando incitar desconfiança. Não se deixem levar pela emoção, gritou um dos líderes céticos. Que provas existem para que acreditem nesta nova aliança? Onde está a evidência da intervenção divina? Suas palavras, como veneno, começaram a penetrar os corações vulneráveis, mas Jeremias, percebendo o sol de desconfiança, subiu ainda mais sua voz. O Senhor já havia falado através dos antigos profetas, e conforme as Escrituras diz, eis que vos envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Malaquias 3:1. O que está por vir é a manifestação do próprio Criador entre nós. Não abram mão da esperança que ele instituiu. Muitos entre a multidão começaram a se levantar, denunciando o pessimismo dos céticos. Temos ouvido as promessas de Deus. Acreditamos que ele é capaz de fazer maravilhas entre nós, gritou uma mulher, sua voz firme, irradiando fé. Neste íntimo momento de clamor, um vento forte começou a agitar as folhas ao redor, e como que respondendo ao fervor de fé, o céu se iluminou novamente. Jeremias sentiu o toque do Espírito, um chamado a se aprofundar na presença divina. É agora que as promessas se cumprem, ele gritou com os braços erguidos ao céu. Agora o Senhor traz um novo sopro de vida. O clamor do povo aumentava, enquanto muitos corriam para as linhas de vitória e adoração. Então, uma voz ressoou entre os presentes. Um homem saudável, mas antes marcado pelas dores, começou a proferir palavras de louvor. A nova aliança não é um mero decreto, mas o amor de Deus autêntico. Preparem seus corações para receber essa luz que iluminará nossas vidas. No entanto, a sombra dos céticos começava a se mexer. O homem cínico e seus aliados, não se contendo, começaram a se aproximar ainda mais da praça, sua intenção clara como o dia. Essa adoração não passa de ilusão. O que vocês sentem é um mero efeito das emoções, uma manipulação do que ainda está enterrado. Creiam, isso não passará de um eco passageiro. Jeremias olhou para eles, não com receio, mas com compaixão. Permitindo que o temor os guie, você perde a visão daquilo que Deus deseja revelar. Aqueles que buscam na escuridão continuarão perdidos, mas nós buscamos a luz. O Senhor não nos abandonará. E como se o próprio céu estivesse atento a cada palavra proferida, um estrondo ecoou. As cortinas da realidade espiritual estavam prestes a serem abertas. Os corações antes divididos começaram a se unir mais uma vez no clamor ungido, à espera da manifestação de Deus.
enquanto o homem cínico, em sua obstinação, se tornava uma figura de pedra, incapaz de entender. Preparai-vos. O que o Senhor traz será bem maior do que podemos imaginar. Jeremias exclamou, agora com fervor redobrado. Ele transforma o deserto em mananciais, e em nossas fraquezas, sua força será revelada. Com isso, a multidão vibrou em adoração, suas vozes se fundindo em um som que poderia desafiar os céus. Mas enquanto o clamor e a adoração cresciam, uma presença, mais escura do que todas as dúvidas, cercava a cena. O homem cínico estava para se manifestar e tentar interromper o movimento de Deus. Assim, o mistério dos planos soberanos de Deus permanecia envolto em expectativa. O que ele revelaria em breve introduziria uma nova dimensão de esperança ou marcará um teste ao que ainda não conhecia a verdadeira luz. O céu resplandecia à espera, e entre os ecos de adoração, a pergunta pairava na atmosfera: o que Deus fará em seguida?